Não é possível ocultar o alastramento da epidemia de varíola, que está assolando a cidade em proporções muito sérias e que reclama, por parte da autoridade sanitária, enérgicas providências de profilaxia, no sentido de garantir a população contra a marcha invasora do morbus terrível, que está contribuindo de um modo impressionador para as estatísticas do nosso obituário. Pois é, pessoal, hoje nós vamos falar da epidemia de varíola, uma das várias que vieram com força no Rio de Janeiro. Essa foi em 1908 e que inspirou o conto de João do Rio em 1910. Vamos lá? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Lusofonia. E hoje nós vamos falar de epidemia. Nós já falamos disso aqui quando falamos da gripe espanhola, mas hoje o que a gente vai falar é um pouquinho mais para trás, é da grande epidemia de varíola que teve no Rio de Janeiro em 1908. Bom, como nós vimos aqui quando a gente fez o vídeo sobre a história da vacinação no Brasil, a vacina contra a varíola já era conhecida no mundo desde o século XVIII. No Brasil ela já era obrigatória desde o século XIX, mas foi aquela história de lei que não pegou. Oswaldo Cruz tentou tornar obrigatória, deu aquela confusão da revolta da vacina e não foi obrigatória. E o povo pagou caro, porque se em 1904, na época da revolta da vacina, morreram 3.500 pessoas de varíola, no ano seguinte, com as ações de Oswaldo Cruz, foram poucas pessoas. 2 anos depois, voltou com toda a força. 2 anos depois não, na realidade foram 4 anos depois, porque foi em 1908, foi muito grave. Morreram cerca de 6.500 pessoas de varíola e para a população da época era muita coisa. E aí a gente vê aquele rio de contrastes, porque era o Rio da Belle Époque, a construção da Avenida Central, aquela coisa maravilhosa, Rio entrando na modernidade, tentando imitar Paris, mas ao mesmo tempo um monte de doença. E não era só varíola, tinha varíola, teve febre amarela, alguns anos depois a gripe espanhola que nós vimos aqui. Então você tinha esse rio de contrastes, esse rio sujo, esse rio com muitas epidemias e ao mesmo tempo esse rio das construções das grandes avenidas. E essa epidemia de 1908 foi muito triste, muito marcante. A varíola é uma doença que mata muito e marca as pessoas. E o nosso João do Rio trouxe isso no conto A Peste, contando aí como foi essa epidemia, e nós vamos ver isso aqui juntos. O conto A Peste é de 1910 e foi escrito por João do Rio, que era um jornalista e o nome verdadeiro dele era Paulo Barreto, e ele estava inserido dentro de um livro que se chamava Dentro da Noite, que era uma coletânea de contos que se passam nesse ambiente um pouco sombrio, que tinham alguns contos também com bastante erotismo. Era realmente do submundo, porque o João do Rio, ele era um flaneur, ele circulava nas altas rodas, mas também ia buscar o submundo. Eu li nesse livro aqui, que é fantástico, é uma coletânea que nós já falamos aqui quando nós falamos da Academia Brasileira de Letras, que chama Medo Imortal, uma edição belíssima aí, com contos só da Academia Brasileira de Letras sobre esses temas um pouco sombrios, que dão medo, um pouco de terror. E realmente, o modo ainda por cima como João do Rio descreve é de arrepiar. Porque você tem assim a história de 2 amigos, o Francisco e o Luciano, e você tem ali uma coisa que é muito interessante de ver, a oposição entre os 2 personagens. O Luciano, que tinha aquela atitude negacionista, não, olha só, tá todo mundo na rua, tá todo mundo passeando, indo aos teatros, que epidemia o quê? E o Francisco morrendo de medo, ai meu Deus, todo mundo vai morrer, vamos pegar, tá seríssimo. E é uma coisa que, claro, o João do Rio não escreveu pensando nisso, mas que hoje que nós estamos vivendo essa questão também de epidemia no Brasil e no mundo, é impossível não fazer uma ponte entre a angústia das pessoas de pegarem varíola naquela época e a angústia das pessoas de pegarem hoje
o coronavírus. Então a gente vê que a humanidade está desde sempre convivendo com epidemias e lutando como pode contra esse mal que sempre aparece nas cidades, nas aglomerações e que com certeza vai continuar aparecendo. Então, nessa história, a gente tem o Luciano e o Francisco, e a gente pode ver uma coisa muito interessante, que é a transformação dos personagens, como a doença, como a varíola obriga a uma transformação. O Luciano, que na verdade ele diz que não acredita, que não tem medo, mas a gente sente que, bom, não tem medo, mas se informa, quer saber. E o Francisco, que chega a se isolar, que sai correndo, morrendo de medo, mas acaba pegando. E o Luciano fica, caramba, peraí. Aí ele começa a reconsiderar e ele insiste em visitar o Francisco com a varíola, e aí é que dá a transformação do personagem. Ele sai daquele estado de negacionismo, de alguém que não acredita, não acha que a coisa vai realmente ficar tão séria, e ele passa a ficar apavorado. E essa mudança, ela vai se dando aos poucos, mas o marco é quando ele entra no bonde para ir tentar visitar o amigo no hospital. Ele entra no bonde, ele diz quase tranquilo, tipo, tava sentindo um medinho, mas fingia que não tava, e vendo a transformação, vendo ele chegar naquele hospital, ele vendo a degradação, ele muda, ele sente um medo, ele sai de lá apavorado. E a gente sente que a varíola, ela passa a ser soberana, ela é um dos personagens principais e ela vai com mão de ferro e ela não escolhe quem ela pega, e ela é quem dirige o destino das pessoas, o que você vai fazer, como você vai se organizar. E é isso que acontece com epidemias e com essa luta do homem nesse controle. E as descrições do João do Rio são chocantes. Gente, o conto chega a cheirar mal, porque ele faz analogias, inclusive, com a própria paisagem que cerca, com a doença, que é uma doença que degenera o corpo, que deixa pútrido, cheio de pus. Então, quando a gente vai ver como ele faz esse paralelo entre a própria paisagem da cidade que se transforma com a podridão da varíola, eu separei um trecho aqui para ler para vocês. Vamos lá ver. O mar é um vasto coalho de putrefações, de lodo, que se bronzeia e se esverdinha em gosmas reluzentes na praia morna. E por aí vai. E aí você entra naquele ambiente de varíola, e aí a gente consegue ver realmente que é uma guerra. E a gente vê que, se por um lado o homem ele tem essa diferença dos animais, porque ele tenta se organizar para combater a doença, ele tem essas medidas de impedir que a doença evolua. Por outro lado, o medo da morte, essa vontade, essa busca, essa necessidade de sobrevivência faz com que os homens sejam no mesmo patamar dos animais que querem sobreviver e que querem escapar de uma morte. Então, ao ver o Francisco diante desse terror, se por um lado você tem essa questão da ciência, do controle, você vê ali nos jornais da época as mesmas medidas que a gente tenta tomar agora de vacina e de isolar e de não levar as crianças para as escolas e de construir mais hospitais porque os hospitais já estão lotados. Então tudo isso é o homem nessa guerra. Por outro lado, também tem essa forma de ficar rendido diante de uma doença, porque no fundo o homem quer sobreviver, ele tem que sobreviver como qualquer outro ser vivo. Então isso traz muita reflexão aí pra gente, e me trouxe muita reflexão, e inclusive isso não é novo na literatura. Nós temos essa questão da peste, das doenças, das epidemias. Por exemplo, Albert Camus, quando escreveu A Peste, lá em 1940, e fazendo ali um paralelo com a guerra, né? Porque na guerra também se perde muito como em doenças. Então o vilão, o medo da morte pode vir do próprio homem ou da própria natureza. Reflexão belíssima, onde a gente tem esse Rio de Janeiro de Belle Époque, de refinamento, ao lado desse Rio de Janeiro da podridão da varíola, das epidemias. Conto que vale muito a pena, conto curto, facilmente
vocês podem encontrar na internet, traz uma grande reflexão sobre o medo, sobre a humanidade e de sobrevivência. É isso aí, pessoal. Nesses tempos vale muito a pena recorrer à literatura. Se inscrevam no canal, deixem aqui a opinião de vocês sobre esse e outros contos que vocês já leram sobre o tema e a gente se vê no próximo episódio. Um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.